Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Estou chegando com muitas notícias do Mengão a partir de agora aqui no canal EBFLA. Lembrando que se você não é inscrito aí, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações aí, é muito importante para o crescimento aí do nosso canal, né? E o seu canal de informações também, né? Vamos falar do nome do novo estádio do Flamengo aí, que é escolhido. E empresa alemã decide injetar muito dinheiro no clube, galera. Vamos falar aí também sobre a regra aí que o Flamengo está impedido de escalar três jogadores aí, né? A regra que atrapalha o plano do Flamengo de ter seus atletas da seleção aí, né? Contra o Grêmio, galera. Vamos falar sobre esse assunto também, né? E ex-Flamengo, o Andreas Pereira, né? Desperta interesse de três times da Premier League, né? Outra informação importante, né? A absolvição de Gabigol, né? Vamos falar aí sobre o julgamento de Gabigol, aí o que vai acontecer, né? Sobre o julgamento de Gabigol que está marcado para a Suíça, né? E quando será o julgamento, inclusive, né? E Loran desfalca o Flamengo em treino aí, em treinos durante a data FIFA, galera, infelizmente, né? Então o Flamengo aí conta com desfalques importantes nesta data FIFA, além de Varela, Matias Vinha, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Loran também ausência confirmada aí nos próximos treinos do Flamengo. Afinal, o meio-campista rubro-negro é convocado para participar de um período de treinamentos da seleção sub-20 na Granja Comari, galera, é isso mesmo, né? Então, assim, Loran é desfalque certo aí nas próximas atividades do Flamengo no Ninho do Urubu. Isso vai atrapalhar aí os planos de Tite, né? Para fazer aí, né, o treino, né, com os jogadores. E isso é impossível, né? Como é que ele vai fazer aí para dar um treino tático faltando os principais jogadores, né? Isso complica mesmo a vida do técnico, né? Então, o meio-campista aí de 17 anos ganhou oportunidades com Tite e apresentou aí boas atuações nesta temporada. O jogador é um dos substitutos de Arrascaeta, né? Então um jogador aí que está muito promissor aí no Flamengo. Então, o Arrascaeta está convocado para a seleção uruguaia, né, nesta data FIFA, né? O Flamengo tem essa perda também, né? No entanto, o Loran não preocupa para os compromissos do Flamengo na temporada. Afinal, aí os treinos da seleção sub-20 acontecem entre os dias 3 e 11 de junho. Então o meio-campista do Flamengo dessa forma retorna ao clube aí na próxima semana e fica como opção de Tite aí nas próximas partidas aí do Flamengo, né, galera? Então a preparação do Flamengo, o Tite ainda tem 7 dias livres de trabalho pela frente, afinal os jogos do futebol brasileiro estão paralisados aí por conta da data FIFA. Após receber 3 dias de folga, os jogadores do Flamengo retornam aos trabalhos na tarde desta quinta-feira, dia 6 de junho, no Ninho do Urubu. E o Flamengo entra em campo só no dia 13 de junho, diante do Grêmio, às 20 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. Em virtude aí dos possíveis desfalques no meio-campo, aí Loran tem grandes chances de iniciar em campo como titular, né? Com 14 pontos, os comandados de Tite estão na liderança do Campeonato Brasileiro aí, né, galera? Então, outra informação importante, né? Sobre o julgamento de Gabigol, né? Então, após punição aí de Gabigol, ele conseguiu o efeito suspensivo e voltou a atuar pelo Flamengo, né? Há pouco de um mês aí, como vocês já sabem, até nós noticiamos esta informação aqui no canal, e agora o atacante está mais próximo de saber a decisão final aí da Corte Arbitral do Esporte, o CAS, que fica situado na Suíça, que se reunirá nesta sexta-feira em Lausanne, na Suíça, para analisar aí o mérito deste caso, galera. Então, o Gabigol aí embarca para a Suíça nesta quarta-feira e o atleta optou por participar presencialmente da audiência e será ouvido ao lado de testemunhas. Uma delas é o gerente de saúde e alto rendimento do Flamengo, o Dr. Márcio Tanuri, que estava presente na coleta da urina no dia 8 de abril de 2023, lá no Ninho do Urubu, galera. Então, o advogado Bichara Neto, um dos representantes do jogador, também estará presente aí para apresentar a defesa de forma oral. Ao que tudo indica, o ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, como é chamado, participará por videoconferência, já que a ida para a Suíça não é obrigatória, né? Então a audiência está marcada para o início da tarde, no horário local, aí, no fuso é de 5 horas, a mais em relação ao horário de Brasília. O caso será apreciado pelos
mesmo os 3 árbitros que, por unanimidade, aí concederam o efeito suspensivo. São 2 ingleses e um suíço. Então, durante a audiência, aí, os árbitros vão ouvir as partes, analisar provas e colher os depoimentos do atleta e das testemunhas. E o depoimento aí do Gabigol é visto aí como crucial. Em casos de urgência, aí, o CAS publica um resumo da decisão e anexa os fundamentos completos semanas depois. Né? A defesa entende que a decisão será divulgada posteriormente. Né? Então, desta forma, assim como aconteceu no efeito suspensivo divulgado 5 semanas após o pedido, o resultado do futuro de Gabigol não deve ser conhecido nesta sexta-feira. Não há data marcada para a divulgação da decisão e as partes serão notificadas de forma oficial pela Secretaria do Tribunal. Né? Então, há 2 caminhos aí para o julgamento do caso. Gabigol ser absolvido ou cumprir a pena até abril, né, de 2025, conforme a decisão aí do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, no Brasil, que aplicou 2 anos de suspensão. Portanto, a pena não pode aumentar. Pode sim ser suspensa, né? Ou, na pior das hipóteses, ele ter que cumprir até abril, né, de 2025. Então vale destacar aí que a pena começou a valer a partir do dia 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta dos exames lá no CT do Flamengo. Então a decisão do Tribunal Suíço de acatar o efeito suspensivo aí por unanimidade aí seguiu as expectativas da defesa, que confia em resultado positivo na apreciação do mérito aí, né? E o futuro do Gabigol está em jogo, né? Então o Flamengo pretende voltar a discutir a renovação de contrato após a decisão do julgamento. E o vínculo com o jogador termina em dezembro deste ano. E no fim deste mês, Gabigol ficará livre para assinar um pré-contrato. Em recente entrevista após a goleada sobre o Vasco, o atacante se declarou ao clube e reforçou o desejo aí de seguir defendendo a camisa rubro-negra. Ele quer ficar no Flamengo, né? Então as partes aí entraram em acordo por uma renovação contratual em outubro do ano passado, mas o documento não chegou a ser assinado pelo presidente Rodolfo Landim. Se Gabigol for absolvido, aí uma nova negociação será aberta para discutir novos valores e tempo de contrato. O acordo inicial previa um vínculo por mais 5 anos, até setembro de 2028, e uma valorização salarial que tornaria o jogador o mais bem pago do elenco novamente, né, galera? Mas acho que isso será um pouco difícil agora porque o Gabigol está embaixo, né? Ele vai ter que mostrar futebol aí para conseguir ganhar o aumento salarial, né? Vamos falar aí de um ex-jogador do Flamengo, né? Então, a galera falando de Andreas Pereira, né? 3 times ingleses aí fizeram contato com o empresário Kia Jorabichian para saber detalhes aí sobre Andreas Pereira. De primeiro momento, o ex-flamenguista observa aí à distância o interesse dos clubes vistos que está a serviço da seleção brasileira. Então, o Meia, inclusive, deseja definir o futuro para a próxima semana, aí, somente após o término, né, da participação dos jogos aqui do Brasil, né, que ele está convocado. Né? Então, galera, passando essa informação sobre Andreas Pereira no Fulham. Então, Andreas Pereira chegou ao Fulham em 2022, após o Flamengo desistir aí de fazer a compra do atleta em definitivo junto ao Manchester United. Com 2 temporadas atuando pelo time inglês, o belga brasileiro acumula 82 jogos, 8 gols e 14 assistências. Mesmo sendo um dos principais atletas da equipe, uma possível saída não é descartada. E o Flamengo rubro-negro de coração, né, Andreas Pereira, conseguiu realizar o sonho de vestir o manto sagrado. Aí, no entanto, a história não terminou de forma tão agradável, né, ao jogador. Isso porque mesmo tendo boas atuações aí no Flamengo, o Meia ficou marcado aí pelo erro na final da Libertadores de 2021, que culminou no gol de Daverson, atacante que defendia o Palmeiras na época, né? E o Dorival Júnior convocou o Andreas Pereira. Né? Então, para defender o Brasil na Copa América, o atleta já se encontra em Orlando, nos Estados Unidos, local onde a seleção está realizando a preparação. O primeiro compromisso da seleção acontece neste sábado, dia 8 de junho, em jogo amistoso contra o México. E por fim, a estreia da Canarinho, né, na competição está marcada para o dia 24 de junho, galera. O Brasil vai estrear na Copa América, né? Então, falando aí, né, sobre os jogadores convocados pela seleção, então o Flamengo tinha um plano: fretar um avião particular e trazer os seus jogadores convocados para a partida contra o Grêmio, no próximo dia 13, e assim minimizar aí em uma rodada
os muitos desfalques que terá aí no Brasileirão durante a Copa América. A diretoria rubro-negra se baseava aí no fim da data FIFA no dia 11 para fazer esse movimento e ter os uruguaios Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Varela, além do chileno Pulgar, né, no Rio de Janeiro, na véspera da partida aí contra o Grêmio, galera. Se a data FIFA termina 2 dias antes do jogo e as seleções devem chegar aos Estados Unidos pelo menos 4 dias antes do início da Copa América, que começa no dia 20, porque o plano do Flamengo não será possível. Essa que é a pergunta. Então a explicação está no regulamento sobre status de transferência dos jogadores da FIFA, no anexo, liberação de jogadores para times de associação seleções, o parágrafo 7 do artigo princípios aí para o futebol masculino determina, falando aí, né, abre aspas, para uma competição final, no sentido dos parágrafos 2 e 3 acima, nota da redação, o parágrafo 2 trata da obrigação dos clubes em liberar seus jogadores nas datas FIFA, enquanto o 3 aborda aí o calendário da entidade. Os jogadores devem ser liberados e iniciar a viagem para suas equipes nacionais, a mais tardar na manhã de segunda-feira da semana anterior à semana em que a competição relevante começa e devem ser liberados pela associação na manhã do dia seguinte. Então, a última partida do seu time no torneio. Né? Então, isso vai impedir, né, que eles se apresentem ao Flamengo para jogar contra o Grêmio. Né? Então, como a Copa América começa na quinta-feira, dia 20 de junho, a segunda-feira da semana anterior cai no dia 10, ou seja, dentro da outra data FIFA que termina no dia 11. Por isso, as seleções vão emendar um período no outro. O Uruguai, por exemplo, dividiu o elenco em 3 grupos. Deixou o principal treinando em Montevidéu e mandou um para cada amistoso contra Costa Rica e México. Os jogos serão usados aí pelo técnico Marcelo Bielsa para escolher os jogadores que vão completar a lista final do Uruguai para a Copa América. Né? Então, com essa norma da FIFA, a única maneira do Flamengo ter os seus selecionáveis aí contra o Grêmio seria entrando em acordo com as seleções. A primeira parte foi convencer os jogadores que viajaram sabendo da possibilidade de voltar para esta única partida e não se opuseram. Mas na outra ponta da corda não houve consenso. Uruguai e Chile não toparam, galera. Então nada feito aí, né? Caso o Uruguai e o Chile avancem até a semifinal da Copa América, a final é no dia 14 de julho, com a disputa do terceiro lugar na véspera. E o Flamengo poderá ter desfalque dos seus convocados em até 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Isso é uma coisa muito injusta, né? Onde atualmente é líder, né? Isso pode derrubar o Flamengo. Então, contra o Grêmio no Maracanã, Atlético Paranaense na Liga Arena, contra o Bahia no Maracanã, contra o Fluminense no Maracanã, contra o Juventude no Alfredo Jaconi, contra o Cruzeiro no Maracanã, Atlético Mineiro na Arena MRV, Cuiabá no Maracanã e Fortaleza no Maracanã. Isso vai decidir o Campeonato Brasileiro, viu, galera? Então aí já perde a credibilidade, né? Nem sempre o merecedor aí vai ser o campeão, né? Pode derrubar aí, né? Principalmente o Flamengo, que vai perder aí a sua espinha dorsal aí do time, né? Vai ficar sem seus principais jogadores aí do meio-campo. Daí vai complicar de vez, né? Então, além disso, o Flamengo também tem 2 jogadores, Fabrício Bruno e Pedro, na lista de espera do técnico Dorival Júnior, caso precise substituir algum dos convocados da seleção brasileira. O elenco do Flamengo ganhou 3 dias de folga após a goleada sobre o Vasco por 6-1 e se reapresenta no Ninho do Urubu nesta quinta-feira, né? E o Tite busca aí uma opção aí, né, para conseguir aí repor, né, esses jogadores selecionáveis que não tem como repor, né, galera? Isso é muita perda aí para uma equipe, né? 7, 8 jogadores aí faz falta, né? Então, falando sobre o estádio do Flamengo, né? Então a torcida do Flamengo já estava animada e ficou ainda mais com a notícia sobre a construção do novo estádio, né? Então, as negociações com a Caixa Econômica Federal já vêm avançando e está já nos ajustes finais, né? Então, nesta quarta-feira aí surgiu a informação dando conta de que o presidente Rodolfo Landim conversou com a empresa Allianz para ter o naming rights do seu novo estádio. Informação divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, né? Então são tratativas que estão acontecendo à beira do valor de 1 bilhão por 25 anos. A notícia tem gerado enorme repercussão e virou tema de debate entre torcedores, além de jornalistas, né? E não para por aí, já existe até um esboço aí de como seria o novo nome da Arena Mengão, Allianz Flá Arena. Foram várias sugestões, mas os diretores aí da empresa alemã gostaram, né? Mais desse citado aí, né?
Então os flamenguistas se dividem quanto ao nome, mas não reprovaram, né? Haja vista aí que a empresa está disposta a investir muito dinheiro aí para colocar aí o estádio do Mengão como realidade. E Landim quer deixar tudo certo antes das eleições presidenciais no clube aí, que acontecerá no fim do ano, viu, galera? Então a ideia é deixar aí o acordo todo selado aí para a gestão dele ganhar força aí para seguir comandando o Flamengo aí, né? Então o estádio próprio é o sonho aí dos torcedores do Flamengo, né? Então essa novela já acontece há bastante tempo, né? Lembrando que o Flamengo ganhou a concessão aí, agora tem o Maracanã em suas mãos por 20 anos, né? A dupla Fla-Flu, mas o Flamengo é dono de 65% aí, né? Então praticamente aí ficou o dono do Maracanã o Flamengo, né? E está tudo certo aí, né, galera? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima.